Eu não sei nem onde que eu aperto aqui, porque quando eu tô perto de vagabundo, a vontade que eu tenho de apertar é gatilho. Pedofilia. Vários crimes de pedofilia. Foi preso, cumpriu a pena, saiu, é um cidadão livre. Aí vai trabalhar onde? Numa creche. Ah! Eu sou polícia, porra. Eu sou polícia. Eu tenho experiência de vida. Eu já vi muita gente. Você é polícia? Muita ou você gente é que cometeu crime. Cometeu crime. Você é polícia ou você é ex-polícia, chefe? Sou polícia, não tem ex-polícia. Eu sou polícia. Então quer dizer que eu sou ladrão, que eu não tenho ex-ladrão. Nós tá num debate, mano, nós tá num podcast. Você chega, não sei nem quem tá aqui. Primeiro você já errou. Falando que bandido tem que tatuar metade morto. Aí depois errou de novo. Não, agora eu mudei, é 2/3. Agora você vai querer o voto do meu filho? Desse jeito aí? Voto do seu filho? E o seu filho nem vota. Mas você não vai votar. Nem vai, nem quero o voto dele. Não, eu tô falando aqui, eu tô de boa. Tem água nessa porra, não?